Bom dia a todos. Estamos inseridos no sistema YouTube, portanto, com transmissão direta de mais uma sessão do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. Cumprimentos pares, cumprimentos sobre o Procurador Regional Eleitoral, sobre os servidores, advogados, partes e população, eventualmente, que se façam presentes. Anuncio que fica aprovada a ata da sessão anterior diante da ausência de manifestação em sentido contrário. O adiamento do 1.1, que é o PJE 06-00029, trata-se de um recurso eleitoral em filiação partidária, lista especial, 57ª Zona Eleitoral de Paranatinga, da relatoria do desembargador Sebastião Barbosa Farias. Fica, então, anunciado o adiamento deste julgamento. Eu indago ao Darienzo se o advogado que fez o pedido de sustentação oral do 1.2 do PJE 06-00365 já se faz presente na sala virtual? Ainda não, presidente. Então, vamos passar para o 1.3 e depois nós retornamos a esse 1.2. 1.3 é o PJE 06-00209. Trata-se de uma prestação de contas de partido político exercício financeiro 2017 do PRTB de Mato Grosso. A relatoria desses autos é do Dr. Gilberto Bussic, a quem passo a palavra. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de prestação de contas anual do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, PRTB, referente ao exercício financeiro de 2017. Inicialmente, o órgão técnico procedeu à verificação das peças apresentadas nos autos, pugnando, então, pela intimação da GREI para complementação de documentos faltantes. Devidamente intimados, o partido e seus dirigentes deixaram transcorrer o prazo sem manifestação. Em seguida, sugerindo a realização de nova intimação para a apresentação de documentos e ou intimações complementares necessárias à ação definitiva. Mais uma vez, a agremiação e seus dirigentes mantiveram-se inertes. Em ato contínuo, veio parecer técnico conclusivo e a douta Procuradoria Geral opina pela desaprovação das contas. É o relatório, senhor presidente. Senhor Procurador Eleitoral. Bom dia a todos. Mantenho o parecer a Procuradoria Regional Eleitoral. Mantido o parecer, retorna a palavra ao eminente relator. Senhor presidente, se me permite fazer um resumo dos fatos, aqui os pontos foram: protocolou as contas referentes a 2017, ou seja, após expirado o prazo legal. Descreve que não foram apresentados os seguintes documentos: comprovante de remessa à Receita Federal, escritura de contábil digital, extratos bancários e balanço. E, por último, o órgão de controle do tribunal informou que não houve esclarecimento acerca de indícios de omissão quanto a gastos com a manutenção da sede do partido. Eu, analisando todos os pontos, senhor presidente, que os extratos e tudo mais, a assessoria técnica teve acesso aos bancos e não teve qualquer movimentação financeira na conta bancária. E eu estou aqui julgando aprovadas com ressalvas as contas do partido, senhor presidente. Já foi enviado o voto para os colegas. Como vota o desembargador Sebastião Barbosa? Eu acompanho o relator. Senhor Sebastião Monteiro. Acompanho o relator, presidente. Senhor Fábio Henrique. Presidente, bom dia a todos, colegas membros e servidores, ao Procurador da República, doutor Eric. Eu acompanho o relator, presidente. Bruno. Estou de acordo, senhor presidente. E o doutor Jacques Coutinho. Com o relator. O resultado do tribunal, por unanimidade, aprovou com ressalvas as contas do Partido Renovador Trabalhista, PRTB de Mato Grosso, referentes ao exercício de 2017, nos termos do voto do doutor relator, em dissonância com o parecer ministerial. O último da pauta de hoje, 1.2, trata-se de um agravo em execução penal,
a regimentação de eleitor ou boca de urna, eleições de 2018, município de Feliz Natal, 36ª Zona Eleitoral de Mato Grosso. Ou melhor dizendo, agravante Ademir Alves de Oliveira, agravado o juízo da 36ª Zona Eleitoral de Vera, Mato Grosso. A relatoria desses autos é do Dr. Gilberto Bussic, que está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de agravo em execução penal interposto por Ademir Alves de Oliveira contra a decisão proferida pelo excelentíssimo juiz eleitoral da 36ª Zona, que tramita perante aquela zona eleitoral. A execução penal, originária da ação penal, tem por objeto a execução de pena imposta ao agravante por meio do Acórdão 27.710, consistente em 6 meses de detenção e multa no valor de 5.320. Considerando o trânsito julgado da ação, a decisão agravada determinou, dentre outras providências, o lançamento do ASE 337, motivo 8 no histórico do eleitor, a fixação de pena restritiva de direito consistente em limitação de final de semana e prestação pecuniária, a intimação para pagamento da multa fixada no acordo e, por fim, a expedição de ofício à Câmara de Feliz Natal, considerando ser o agravante detentor do mandato eletivo de vereador. O agravante surge contra a decisão ora embargada, afirmando ser ela contrária ao ordenamento jurídico, apontando 6 pontos, segundo ele, merecem reforma. Junto aos autos comprovantes de pagamento da multa no valor de 5.320 e de adimplemento da prestação pecuniária no valor de 3.816. Em sede de contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral requer o conhecimento e parcial provimento do agravo, a fim de que seja designada audiência de monitória, mantendo-se nos demais termos a decisão agravada. Por meio da decisão de 30.57.112, o excelentíssimo juiz manteve a decisão recorrida por entender que esta foi proferida com fundamento na legislação eleitoral. O Estado, a se manifestar, a douta Procuradoria Regional opinou pelo conhecimento parcial e provimento do agravo, para o exclusivo fim de reformar a decisão no que tange a necessidade de designação de audiência de monitório. É o relatório, senhor presidente. Indago ao doutor Lorenzo se o advogado que havia feito o pedido de sustentação oral se encontra na sala. Está na sala, presidente. Está na sala? Então pode fazer então a introdução. Quem que é o advogado? É o Doutor Fayad. Fayad? Ok. Então eu passo a palavra ao doutor Francisco Fayad para falar em nome do agravante pelo prazo regimental de 10 minutos. Excelentíssimo senhor doutor presidente do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, excelentíssimo senhor doutor Gilberto Bussic, relator, senhores julgadores, serventuários, advogados que nos assistem, este é um recurso de agravo em execução de sentença de condenação criminal. O agravante foi condenado a uma pena de detenção de 6 meses e multa. Esta multa, inicialmente fixada em R$10 mil, posteriormente reduzida para o valor de R$5 mil, que era o piso de condenações da Justiça Eleitoral. Encaminhado o processo, depois de trânsito e julgado, para a zona eleitoral de origem, o magistrado entende, a defesa, que se excedeu no cumprimento da sentença. Primeiro, que não realizou a audiência admonitória, quando consulta o réu a respeito das especificações da pena que se pretende aplicar. No caso em tela, o magistrado Acó substituiu a pena de detenção em prisão domiciliar aos finais de semana e redução de mobilidade do agente durante a semana no período noturno. Além disso, na falta da audiência admonitória, entende a defesa que o processo é nulo a partir daí. Neste aspecto, concordou a acusação, o Ministério Público, com a ilegalidade do ato,
entendendo que este recurso de agravo deve ser provido em parte para se determinar ao juiz OACO que realize esta audiência admonitória. Além disso, entende a defesa que, em razão da pena aplicada, 6 meses de detenção, deveria o magistrado suspender a pena, o antigo sursi que existia no Código de Processo Penal e que agora é a suspensão da pena, que, em razão da sua pouca influência, pouca aplicabilidade, deveria ter sido realizada a suspensão da pena, o que não aconteceu. Um terceiro tópico, entende a defesa que o juiz exacerbou-se na medida em que oficiou a Câmara Municipal de Feliz Natal, onde o agravante ocupa a cadeira de vereador, para que o mesmo fosse afastado imediatamente das suas funções, cassando o seu mandato de vereador. A sentença transitada em julgado, depois de julgada por este tribunal, em momento algum fala em cassação de mandato, em momento algum fala em perda das funções públicas. Portanto, este é um outro tópico do agravo, porque entende a defesa que o juiz decidiu no cumprimento da sentença além daquilo que fora fixado pelo Tribunal Regional Eleitoral. Não houve determinação de perda de mandato. Portanto, não há que se determinar que se oficie a Câmara Municipal de Feliz Natal para que o agente agravante perca o seu mandato de vereador. Além disso, um outro excesso da Tavênia, que entende a defesa que foi cometido, é no sentido de declarar o agravante inelegível. O agravante, como já dito, é vereador na comarca, na cidade de Feliz Natal e candidato à reeleição à Câmara Municipal de Vereadores. E o magistrado titular da zona eleitoral determinou e declarou a sua inelegibilidade. Não houve na sentença penal condenatória nenhuma declaração de inelegibilidade do agente. Aliás, aqui faz a defesa aso ao artigo 1º da Lei 6490, que no seu parágrafo 4º diz que a inelegibilidade prevista na alínea E do inciso 1 deste artigo não se aplica aos crimes culposos e àqueles definidos em lei como de menor potencial ofensivo, nem aos crimes de ação penal privada. Ora, 6 meses de detenção é tranquilamente uma pena aplicada a um fato de menor potencial ofensivo. Não há nenhuma ofensividade grave quando se aplica uma pena de 6 meses de detenção. Por isso, entende o agravante que também há excesso quando o magistrado declara a perda do mandato de vereador e a inelegibilidade do agravante. São essas as considerações feitas pela defesa neste agravo para que sejam cassadas estas determinações contidas na decisão proferida pelo juízo do cartório da 36ª Zona Eleitoral, para que se mantenha o agravante no cargo de vereador e revogue-se a determinação da sua inelegibilidade. Espera, senhor presidente, senhores julgadores, seja este agravo provido nestes termos. Muito obrigado. Agradecendo a participação, doutor Francisco Fayad, e, na sequência, ouço a Procuradoria Regional Eleitoral. Bom dia. Em que pese os argumentos do ilustre advogado, a sentença penal, ela transitou em julgado. E a condenação criminal transitada em julgado é uma das hipóteses constitucionais, no artigo 15 da Constituição, que enseja a perda ou suspensão, nesse caso, a suspensão dos direitos políticos. Imagino que o juiz tenha invocado essa cláusula para decidir nesse sentido que foi expedida a decisão. Entretanto, o Ministério Público Eleitoral entende pelo parcial provimento do agravo por conta da ausência da audiência admonitória.
e como a pena ela é menor, que, enfim, ela cumpre os requisitos de substituição, ela pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos, já que a multa não seria adequada, porque a própria condenação, o próprio tipo penal, condenou a multa, inclusive essa multa já foi quitada. Então, por conta do exposto no Código Penal, haveria a necessidade da audiência admonitória para definição da pena restritiva de direitos. E, portanto, a Procuradoria mantém o parecer. Mantido o parecer, retorna a palavra ao eminente relator. Senhor presidente e demais pares, o assunto já foi explicitado no relatório, na sustentação oral, bem como pelo douto procurador regional eleitoral. Gostaria de fazer um resumo dos fatos. No que tange à ausência de audiência admonitória, eu estou dando provimento ao recurso para determinar que os autos baixem para que seja feita essa audiência, onde vão ser estabelecidas as condições. Vedada desde já a aplicação de 2 penas restritivas de direito, porque o crime, a pena foi de 6 meses, e previu 2 penas restritivas de direito e mais multa. Então, ela pode ser aplicada uma pena restritiva de direito e uma multa, que já até foi paga. Né? Outra coisa, no que tange ao ofício, ao juízo e à Câmara de Vereadores, isso está previsto em lei. O juiz não determinou a cassação e nem determinou a inelegibilidade, ele só comunica. Quem vai determinar se ele está inelegível ou não é o juiz eleitoral, quando ele fizer a inscrição de sua candidatura. É aí que o juiz eleitoral vai analisar se a pena imposta a ele cria obstáculo para a candidatura ou não. Né? E quanto ao ofício à Câmara de Vereadores, também não está escrito que é para cassar o mandato do vereador, ele só comunica quanto à condenação. E aqui eu trago a jurisprudência que diz o seguinte: a condenação criminal por sentença com trânsito em julgado ocasiona a suspensão dos direitos políticos, enquanto durarem os efeitos e independente da natureza do crime. Então, isso vai ser analisado pelo juiz eleitoral na época da inscrição do candidato. Continua, o ato do juiz eleitoral que comunica à Câmara Municipal de suspensão dos direitos políticos de vereador não tem o conteúdo decisório, nem reflexos diretos sobre o mandato eletivo. E a suspensão dos direitos políticos em virtude de condenação criminal transitada em julgado decorre da autoaplicação do artigo 15, inciso 3º da Constituição Federal, independente da natureza do crime, e não se confunde com inegibilidade. Então, eu estou dando provimento ao agravo interposto por Ademir Alves de Oliveira para reformar a decisão agravada exclusivamente em relação à determinação contida na linha E da decisão, para o fim de determinar o juiz da execução penal promova a substituição da pena privativa de liberdade por uma e não 2 restritivas de direito, impondo as condições para o seu cumprimento, bem como para que, nos termos do artigo 166 da Lei 7.210, designe audiência admonitória. Então, isso tudo vai ter que ser avaliado pelo juiz de primeiro grau, até para que não haja supressão da instância. O que o juiz decidir lá, o doutor Fayad pode, se não tiver satisfeito com a decisão, interpor o devido recurso. O importante é que a audiência admonitória, onde seria fixado todas as condições, não foi realizada. Correto, senhor presidente? É o voto. Como vota, desembargador Sebastião Barbosa? Senhor presidente, em primeiro lugar, cumprimento ao doutor Francisco Anês Fayad, que conheci bem atuante em Alta Floresta. Dito isso, acompanho o relator. Doutor Sebastião Monteiro. Presidente, eu confesso que eu fiquei com uma dúvida só com relação à questão da audiência admonitória, sim, onde serão discutidas ali as condições da pena restritiva de direito que será imposta. Na decisão, objeto do recurso,
eminente relator, foi fixada a suspensão dos direitos políticos? Tem registro dessa... Tem um ofício do juiz comunicando da condenação, né? O juiz, na verdade, se ele comunicou suspensão de direitos políticos, ele comunicou a condenação, pelo que se extrai do que eu percebi nos autos. Quem vai analisar contra direitos políticos ou não, logicamente que ele vai poder se inscrever. E aí depois quem vai analisar ou não, se ele pode ou não ser candidato, é o juiz no ato da admissibilidade ou não do registro de candidatura. Eu vou fazer vista dos autos, senhor presidente. O doutor Fábio Henrique. Presidente, eu vou aguardar o retorno da vista e para falar a verdade, eu tinha ficado com uma dúvida parecida com a do doutor Sebastião em relação àquele trecho da decisão agravada em que diz para proceder à posse do suplente. Me parece que aí houve um conteúdo decisório nesse trecho, né? Não na primeira parte em que ele em que ele determina que seja oficiada a Câmara, mas nessa segunda parte, para proceder à posse do suplente. Então me parece que aí houve um conteúdo decisório que pode fazer com que a Câmara entenda que, se não der a posse ao suplente, estaria descumprindo essa decisão, quando isso me parece que é um assunto que deve ser tratado de forma interna corporis, né? Mas eu vou aguardar o retorno do doutor Sebastião, não sei se é exatamente essa a dúvida dele, ou se é mais restrita mesmo a questão da inelegibilidade, mas teço melhor minhas considerações no retorno do julgamento. Senhor presidente, vamos aguardar então o pedido de vista, conforme for, se tiver mesmo esse requisito para substituição, poderíamos anular todos os atos decisórios e determinar que na audiência de monitória seja fixado novamente. Não tem problema nenhum. É isso mesmo, excelência. De qualquer maneira, vai ser analisada essa questão pelo pedido de vista do doutor Sebastião Monteiro, ok? Bom, eu indago os colegas se alguém quer antecipar a volta ou se todos aguardam o pedido de vista. Eu aguardo, senhor presidente. Agora, eu assento apenas que a sentença determinou a perda de direitos políticos nos termos do artigo 15, inciso 3 da Constituição Federal, e a perda, de acordo com o que o Supremo decidiu, se a pena privativa de liberdade, o efeito jurídico é a perda do mandato. Então, não tem conversa aí, não. Em bom português. Eu não tenho dúvida quanto a isso, mas eu, em respeito, eu vou, já que os colegas querem refletir melhor sobre esse ponto, eu vou aguardar o pedido de vista, mas eu confesso que eu não tenho dúvida quanto a esse ponto. A admonitória é porque o próprio Ministério Público de primeiro grau pediu a admonitória porque os autos não estavam lá, então o juiz encaminhou ofício para intimação para iniciar o cumprimento da pena, fixando as condições. Não é obrigado a ter admonitória. Mas o próprio Ministério Público pediu para refazer, porque os autos não estavam lá, por causa de recurso, etc. Mas suspendeu os direitos políticos. Então aqui não tem esse negócio, o juiz está certo, tem que comunicar para a Câmara declarar vaga o cargo e colocar outro. Mas eu aguardo, senhor presidente. Com essa consideração, então eu vou ficar adiada a conclusão em razão do pedido de vista do do segundo vogal, doutor Sebastião Monteiro da Costa Júnior. Esse é o resultado provisório para esse julgamento. Agradeço a participação do doutor Fayad. Tenha um bom dia. Obrigado, excelência. Um bom dia a todos. Bom dia. Bom, da pauta, o que nós tínhamos já foi julgado. O doutor desembargador Sebastião quer fazer uma apresentação. Acho que pode ser em fechado, depois que nós terminarmos aqui a sessão, né? Então, eu vou dar por encerrada a sessão e pedindo que todos... Pois não. Eu gostaria de fazer aquele convite. Sim, essa ainda. Tá ok. Sim. Por favor, doutor Bruno. Vamos fazer, então, para que seja de conhecimento. Obrigado, senhor presidente. Eminentes pares e os senhores que estão nos ouvindo, o Tribunal Regional Eleitoral, agradeço à administração do tribunal, em nome do desembargador Gilberto, do desembargador Sebastião Barbosa. O Tribunal Regional Eleitoral, por meio da Escola Judiciária Eleitoral, vai promover hoje uma live sobre o tema Aspectos Relevantes da Propaganda Eleitoral, Eleições 2020.
O objetivo dessa live essa live é voltada para o público externo, candidatos, partidos, cidadãos, para que possam tirar dúvidas sobre as questões afetas à propaganda eleitoral, o que pode, o que não pode, na fase de pré-campanha, na fase da campanha. Nós já tivemos cursos pela EJE, pela Escola Judiciária, para o público interno, portanto, essa live é para o público externo. Não há necessidade de prévia inscrição. Estão, portanto, todos convidados para participar da live, e aqueles que participarem irão poder fazer perguntas para que os debatedores respondam. Essa live participará como debatedor o Dr. Lídio Modesto da Silva Filho, que é juiz de direito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. Ele é juiz auxiliar da presidência deste egrégio Tribunal Regional Eleitoral, é mestre em Direito Agroambiental, doutorando em Filosofia Social e Política e autor do livro Propaganda Eleitoral. Então, é profundo conhecedor do tema. Também vai participar o doutor Antônio Veloso Peleja Júnior, que é também juiz de direito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, é ex-juiz membro desta Corte Eleitoral, é autor de diversas obras no âmbito do direito eleitoral. O doutor Peleja é professor universitário, é mestre e doutor em direito, e é também autor de diversas obras, também na área de direito eleitoral, tais quais direito eleitoral, aspectos processuais, ações e recursos, e coleção Inovações no Direito Eleitoral. E eu, com muita honra, vou mediar o debate destes dois grandes nomes do direito eleitoral. Então, fica aí o convite a todos para participar e tirar as suas dúvidas em relação a esse evento e aos eminentes pares também. Muito obrigado, senhor presidente. Reforçando, hoje, será hoje? Pois é, falei e não disse o principal, né? Será hoje. Obrigado, senhor presidente. Será hoje, dia 10 de setembro, às 19 horas, será transmitido pela ferramenta YouTube, mas no link do Tribunal Regional Eleitoral, no site do Tribunal Regional Eleitoral, nós vamos ter lá em destaque o link para o acesso à live. Hoje, 10 de setembro, às 7 horas da noite, senhor presidente. Tá, okay. Sim, senhor. Então está feito o registro, feito o convite. Bom, nada mais havendo, eu declaro encerrada a sessão, agradecendo a participação de todos e convidando para que estejamos juntos na próxima semana, na terça-feira, com mais uma sessão ordinária do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. Muito obrigado a todos, tenham um bom dia.